Será que eu começo? Mas eu tô tímida, gente. Eu sou Simone Barreto, do Dança no Andar de Cima, em Fortaleza. O Dança no Andar de Cima não é um espaço de dança e não tem um andar de cima. Então, por isso também, assim, a escolha de um nome absurdo, absurdo no sentido de a gente não tinha uma obrigatoriedade de seguir, não tinha uma coerência, assim, o espaço de arte contemporânea é um espaço de artes visuais, é de música experimental. Não, é um espaço que é bem versátil, assim, a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Tem 3 anos, é um bebezinho, e a cada ano a gente vai vendo como tudo vai mudando, assim. A gente também não tem muita... Eu falo a gente, nós somos... começamos 9 artistas, produtores, designers, músicos, filósofos, e hoje somos 4, né? Deixa eu ver aqui. Não, assim, o primeiro momento, né? A gente queria ter esse lugar para produzir, para se encontrar, para debater e para mostrar, né? Para se colocar nessa experiência mesmo do risco, né? De colocar, mostrar uma obra que ainda está em processo, trazer uma discussão assim mais para perto do corpo, né? E aí, além disso, também era um espaço onde aconteciam shows de música experimental, festas. E aí, assim, nesse primeiro ano, a gente ficou nessa ansiedade adolescente, assim, de dar conta de um circuito de arte em Fortaleza que era muito árido, né? Assim, não tem... até hoje não tem uma galeria de arte contemporânea, né? Tem um museu de arte contemporânea. O circuito ainda é muito inventado pela gente todo dia, né? Então, assim, nesse primeiro ano a gente ficou nessa coisa, então vamos vender obra, não, então vamos fazer não sei o quê, não, vamos... Depois disso a gente viu que não era sustentável, que a gente ficava muito cansado e acabava também não dando conta disso e não queria também assumir esse lugar todo, né? E aí, no segundo ano, a gente assume essa vocação de ser mais das artes visuais e da música também, mas a gente resolve fazer uma mudança, além de assumir esse lugar das artes visuais e da música, enfim, resolve fazer uma mudança física também no espaço. Eu ia mostrar umas imagens, mas achei que vocês têm que ir lá para conhecer. Já passa em Natal na Casa da Ribeira. Isso. Já faz um circuito, faz uma desdobra ali pelo Nordeste. Enfim, aí a gente fez uma reforma e a gente fez a estratégia, a gente não tinha dinheiro mesmo, e a gente fez algumas coisas, né? Assim, a gente fez uma campanha daquelas de site, tipo vaquinha.com, Catarse, a gente fez essa campanha para fazer uma reforma, para duplicar o espaço da galeria, assim, um espaço expositivo, tipo quebrar uma parede de uma sala e não sei o quê, fazer um grande espaço expositivo, reformar o chão, uma coisa assim, e climatizar o espaço, que era bem quente. Então, acho que muita gente ajudou por causa disso. Temos 2 ar-condicionados hoje em dia. E aí também os ateliês que antes tinha essa coisa de cada artista tinha um ateliê numa casa grande, né? A gente transformou esses 3 ateliês em um só, né? Assim, um grande. E essa foi a gente conseguiu a verba toda da reforma, também com leilão de obras, né? Doação, os artistas doaram, muita gente doou, assim, porque como tem essa coisa muito da programação, tem muitos shows, é muito o lugar mesmo do encontro, né?
A gente não nega isso, assim, esse lugar também da cerveja, do bar, de vender a cerveja, um salgadinho, não sei o quê, porque isso também ajuda no final do mês, assim, a pagar uma parte das contas. Mas foram essas estratégias assim para a gente fazer a reforma. E aí a gente tinha umas contrapartidas, né, para quem contribuía, sei lá, múltiplos, né, de artistas que estavam lá no ateliê, que mais? Um jantar, né, lá no espaço, que tem uma chefe de cozinha que também é do grupo. Então, assim, tinha várias estratégias assim que acabou fazendo com que todo mundo mesmo que ia, que já fazia parte também dos eventos, acabava contribuindo com isso, né? E aí esse foi uma forma que a gente encontrou também para viabilizar essa mudança, né? E aí, assim, depois que a gente fez essa reforma do ateliê, né, que virou um ateliê grande, a gente começou a pensar também ações que fossem não só para nós 5 ou nós 4, mas que fosse maior, que tivesse uma convocatória. E aí a gente conseguiu também uma parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste, para fazer um laboratório de arte contemporânea. E aí, assim, foram 6 meses, está terminando agora. Foi um edital público também, que selecionou 15 artistas para ter, assim, para usar esse ateliê, né, para desenvolver projetos e também para ter um acompanhamento. Tinham 2 coordenadores desse projeto, a Valéria Américo e o Solon Ribeiro, os 2 lá de Fortaleza. E também, assim, tinham muitos convidados. A gente conseguiu, dentro dessa parceria, afinar essa coisa de passagem, hospedagem, cachê. Então, Marilá Dardot, Marco Paulo Rola, veio uma galera, assim, para acompanhar de perto essa produção. E aí, está terminando agora. E aí também tinha umas falas abertas, assim, para a cidade também. E eu acho que... Deixa eu ver o que mais. Estava pensando... A gente fica tentando fazer essas parcerias, eu tenho, assim, o contexto de Fortaleza é bem específico, né? Assim, tem... o Museu de Arte Contemporânea, atualmente, assim, ele está bem próximo da gente também. Então, não existe uma rixa do tipo, eu estou competindo, eu tenho um outro público, né? Não existe esse tipo de competição. Assim, na verdade, a gente tem uma relação próxima, né? Assim, a mesma coisa com o Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, as instituições públicas, enfim, elas... de alguma forma elas estão próximas também, assim, né, da gente. E aí eu acho que é isso. Assim, eu fiquei pensando mais sobre essas palavras, né, da mesa, assim. A gente vai construindo essa coisa das estratégias, das ferramentas, assim. A gente não sabe mesmo, assim, como que vai ser o próximo ano ou o próximo semestre. A gente ainda está entendendo isso, né? E é super importante a gente estar aqui para também dividir isso, né, e pensar coisas juntos e ser propositivo, né, nesse sentido. É isso. Obrigada. Acho que é melhor usar esse que está aqui do meu lado. Você está me enrolando, tá? Alô? Meu nome é Maíra, eu sou do Ateliê Aberto de Campinas. Eu, na verdade, não trouxe imagens do espaço, convido vocês para depois visitar o site, que no momento está em manutenção, mas que logo vai estar no ar. A gente está fazendo uma reformulação a partir aí de discussões que a gente teve sobre o espaço mesmo. Então, eu até depois posso, como o site está em manutenção e eu não trouxe as imagens, enfim, posso mandar para vocês um portfólio depois por e-mail, quem quiser deixar o e-mail, tal, para vocês conhecerem mais, ver o espaço, e fica o convite também para ir conhecer lá pessoalmente, que acho que é a mais bacana de tudo.
Enfim, eu vou falar só um pouquinho do ateliê, a partir do viés do tema da mesa mesmo. O ateliê tem 17 anos, ele surgiu em 97. Até o nosso conhecimento, até o que a gente sabe, assim, é o espaço autônomo mais antigo do Brasil em funcionamento. E ele foi fundado pela Samantha, junto com outros artistas. Na época, era um ateliê de arte, né, um ateliê para os artistas produzirem. Logo passaram a expor coisas de quem estava lá, e logo passaram a receber artistas. O ateliê ele surgiu no bairro Vila Industrial, em Campinas, que é o bairro mais antigo da cidade, e passou logo depois para um apartamentinho no Cambuí, que é um bairro ali, digamos, cultural da cidade. Desse apartamento, a gente passou para uma casa que conseguimos comprar, eu e Samantha. Aí foi quando a gente ficou sócia. Eu estou no ateliê há 10 anos. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, entrei no ateliê como estagiária e passei a ser produtora. E faz 4 anos que eu e Samantha somos sócias, junto com o Henrique, que também se juntou a gente há... Então, o Henrique é nosso sócio há 2 anos. Somos nós 3. A formação do ateliê, assim como sempre foi, passaram muitas pessoas pelo ateliê, artistas, gestores, outros músicos, gente, eu também trabalhei em outras designers, e sempre teve uma coisa de entra, fica um tempo, sai, entra, fica um tempo, sai, assim, flutuante, digamos. E desde que eu entrei no ateliê, eu e Samantha formamos, assim, acho que uma parceria bastante forte, firme, e logo depois virei sócia. O Henrique teve a mesma história, começou a trabalhar lá, e pelas afinidades, né, acho que a gente tem uma parte da nossa personalidade que é muito parecida, de ser muito proativo, de ir atrás das coisas, de fazer as coisas, enfim, e acho que isso fez com que a gente se unisse e resolvesse ser sócio e ficar junto, enfim. Eu acho que essa formação, esse modo da gente se formar já foi uma primeira estratégia para sobreviver, pelas afinidades e pelo modo como a gente se complementa enquanto pessoas mesmo, assim. Então, cada um tem uma formação distinta, cada um dá conta de uma parte diferente lá dentro, e assim acho que a gente conseguiu se arrastar pelos anos aí. Acho que vale a pena mencionar o apoio familiar, que eu não sei se é comum a todos os espaços, mas no nosso espaço é a verdade. Temos apoio da família, sempre tivemos, ajuda quando está tudo muito mal. A eles que são eles que socorrem, pai, mãe, avô, sei lá, todo mundo. E isso sempre foi importante para a sobrevivência. Cada vez precisamos menos deles, graças a Deus, né? Enfim, eu acho que a gente também, eu tenho que falar já de começo, que a gente, para sobreviver, optou por formalizar, por profissionalizar, e por um caminho do meio, entendendo que a gente tem que processos burocráticos e processos criativos precisam conviver para que essa sobrevivência seja possível, para que a gente consiga realmente fazer as coisas acontecerem, né? Assim, da forma como a gente, assim, mais próximo de como a gente gostaria que fosse. Enfim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas frentes de trabalho. A gente divide ali o trabalho do ateliê em duas frentes. Uma de projetos, que podem acontecer tanto no espaço como fora do espaço, e outra frente que é de prestação de serviços. Então, a gente já tem aí, só na apresentação dessas duas frentes, um certo conflito do que é o espaço enquanto pessoa jurídica. Né? A gente, enquanto produtora de projetos, eu acho que a gente se aproxima muito mais de uma ONG, já que a gente, né, tem uma realidade de orçamentos fechados, remuneração por função, não existe lucro, não existe, muitas vezes, algumas vezes existe verba para a manutenção do espaço, outras vezes não existe, enfim, isso é um dos problemas sérios aí que a gente tem que lidar. Aluguel, nunca conseguimos pagar com projeto nenhum. Então, assim, o aluguel sempre foi uma coisa que foi na raça, juntando dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, e para conseguir pagar o aluguel. Os projetos, a gente trabalha com editais, né, editais públicos, ou com leis de incentivo. Os editais, a gente mesmo
dá conta de escrever, de ir atrás de papelada, enfim, fazemos tudo internamente. Enquanto a captação via lei de incentivo, a gente tem trabalhado com uma parceria com uma produtora captadora lá de Campinas. Então, eles auxiliam a gente na inscrição do projeto e são responsáveis pela captação, ficando com os 10% padrão de captação, enfim. A prestação de serviços é a parte empresa, né, assim, que é onde a gente espera conseguir ter um pouco de lucro para conseguir, inclusive, pagar pelas despesas operacionais, água, luz, telefone, enfim, gasolina, contador, tudo, material de escritório, correio, porque, no fim, acaba sendo realmente tem uma estrutura de uma pequena empresa, tem vários gastos. E a gente espera, a gente ainda não é muito realidade, que essa prestação de serviços dê conta disso, para que a gente possa realmente trabalhar nos projetos com tranquilidade, sem ficar com aquela loucura de orçamento, tira daqui, põe ali, não sei o quê, para conseguir dar conta dessas contas. Então, assim, a expectativa da prestação de serviços é que a gente consiga gerar caixa, né, pagar quem exerce função, porque a gente, quando presta serviço, não necessariamente os três estão envolvidos, então, às vezes um está envolvido, às vezes outro, enfim, quem está envolvido é remunerado pela função que exerceu, quem não está envolvido não ganha nada. E tem uma verba que vai para o ateliê, que se transforma no nosso caixa. Esse caixa que teria que dar conta justamente das despesas operacionais e da remuneração de funcionários que a gente tem que ter para abrir, para fechar o espaço. E o lucro nunca existiu até hoje. Assim. O máximo que a gente conseguiu até agora é remunerar quem trabalha e pagar as contas. O lucro não existe até hoje. Aí eu levantei alguns problemas. Né? Eu esqueci de falar, na verdade, que o tema da mesa é da sobrevivência, gestão, ferramenta e estratégia. Eu agora estava falando da estratégia de sobrevivência, do modelo de negócio que a gente entende como modelo de negócio do ateliê. Então, a gente identificou alguns problemas e algumas ferramentas para conviver com esses problemas. Eu acho que a gente tem uma barreira burocrática bem grande, assim, quando vai propor projetos. Um proponente, pessoa jurídica, quando ele escreve um projeto e propõe, ele, por exemplo, ele não pode se remunerar. Então, por exemplo, eu inscrevo um projeto no nome do Ateliê Aberto, eu, Samantha Henrique, exercemos funções, a gente não pode dar uma nota do Ateliê Aberto para o Ateliê Aberto para poder receber. Então, isso é, para mim, um dos grandes absurdos. Assim. Então, o que a gente faz? A gente depende de empresas amigas, amigos que têm MEI, que dão a nota, que vendem a nota, enfim, que, de alguma forma... fecha o ouvido. De alguma forma, a gente precisa sobreviver, a gente precisa dar nota, a gente não tem como ter duas empresas, uma para propor, outra para prestar serviços para outra, e é um custo impossível no momento de lidar. Então, a gente realmente depende de trocas de favores, porque todo mundo precisa disso. Então, um usa a empresa do outro para conseguir fazer a coisa acontecer, para conseguir receber, né? Simplesmente receber o dinheiro que merece, por estar trabalhando ali. Enfim. A gente, assim, é do nosso conhecimento que, dentro da Lei Rouanet, por exemplo, existe uma base legal para se remunerar em até R$100 mil ou 10% do valor do projeto. Porém, assim, eu não sei nem se é verdade. Eu ouvi falar que em São Paulo o sistema de notas eletrônicas funciona para você emitir uma nota para você mesmo. Enfim, em Campinas não. A gente chegou à Secretaria de Finanças para solicitar que isso fosse possível, afinal, com a base legal, para tentar fazer com que isso fosse possível. E, enfim, nem tendo uma base legal isso é possível. Então, só deixando essa observação de o quanto é difícil essa parte. Mesmo, por exemplo, num projeto de patrocínio direto, como o da Petrobras, que agora a gente está recebendo um patrocínio direto da Petrobras, a gente também não consegue resolver essa questão. O dinheiro vem na conta do ateliê e a gente simplesmente não pode passar o dinheiro da pessoa jurídica, que é o ateliê, para a pessoa física, que são os sócios, sem uma nota fiscal. Então, assim, até nisso é complicado. Enfim, vamos partir para um outro ponto, para falar sobre as especificidades de cada espaço. Enfim, quando a gente inscreve um projeto num edital, fica claro que existe um modelo traçado pelo edital
do que eles esperam de quem escreve ali inscreve o projeto. Então, esse modelo ele cabe para alguns, geralmente não cabe para a gente. A gente vive ali num processo de como adaptar o projeto, né, como juntar, na verdade, como encontrar um caminho do meio de novo, né, para o que a gente gostaria que fosse, o que a gente gostaria de fazer e o que o edital oferece como possibilidade. Então, a gente busca adaptar esse projeto. Essa é uma ferramenta de sobrevivência para a gente, adaptar o projeto conceitualmente e acho que a parte de orçamentos, por exemplo, também precisa de adaptações, já que, por exemplo, tem orçamentos que não... Tem editais que não apesar de você, assim, pelo seu projeto, pelas possibilidades, você tem certeza que aquela rubrica faria sentido de ser permitida, muitas vezes, não, você não pode fazer isso, você não pode ter rubrica para isso, enfim. E a gente acaba trabalhando com um orçamento que é o orçamento, um outro orçamento que é o orçamento que faz toda a meleca de tirar daqui, tirar de lá. Como a Lilian falou já ontem, muitas vezes sai do nosso cachê, obviamente, não tem de onde tirar, sai do nosso cachê, para essas rubricas não permitidas. Outras vezes, a gente canaliza a verba mesmo, por exemplo, da prestação de serviços para um projeto, no projeto para prestação de serviços. Enfim, existe esse trânsito de verbas que, às vezes, precisa acontecer para sobreviver e para combinar essas duas coisas que são tão diferentes. Você viver de projeto e você prestar serviço, enfim, tudo dentro de uma coisa só. E, claro, para pontuar, essa lógica de projetos ela não é coerente com a sustentabilidade de nenhum espaço. Então, assim, isso é super claro, que a gente precisa realmente encontrar uma forma aí que não é a forma, digamos, a forma aceita, né? A gente realmente precisa sambar e encontrar uma forma de fazer as coisas acontecerem. Enfim, eu também acho que eu só queria mencionar que a Campinas não tem uma lei de incentivo municipal. A gente tem um fundo de cultura que é praticamente para realizar projetos de forma amadora, pagando mal as pessoas, pagando mal a gente, enfim, fazendo a coisa de uma forma bastante amadora, ainda com absurdos do tipo doar uma obra. Você tem uma verba ridícula para fazer um monte de coisas, eles ainda exigem que você doe uma obra para uma prefeitura que não consegue conservar nem o próprio acervo, assim, dos museus. Enfim, você vai lá, está tudo caindo aos pedaços, você vai pôr a obra aonde será? Não sei. Então, assim, quando a gente trabalha com projetos como esse, eu estou criticando, mas a gente também já usou desse fundo. E para trabalhar com projetos que têm pouca verba, a solução é internalizar muita coisa. Então, sei lá, a gente faz a programação visual, a gente faz assessoria de imprensa, a gente faz toda a produção, a gente não contrata pessoas, né? A gente acaba sendo responsável, faz a montagem da exposição, faz registro fotográfico, faz vídeo, enfim. O Henrique trabalha super bem com vídeo. Então, essa é uma das soluções, uma das ferramentas para conseguir fazer um projeto num edital com pouca verba, realmente se dividir. E aí essa formação múltipla que tem no ateliê de pessoas com formações diferentes ajuda para que a gente possa realmente fazer a coisa acontecer internamente. Sobre as formas jurídicas tradicionais, acho que eu já só partindo de falar do ateliê, dessa coisa que a gente entende um lado ONG, meio um lado empresa, acho que nem preciso falar, mas as formas jurídicas não dão conta de abraçar o que são os espaços autônomos, a maioria deles. E aí é isso. Você, mais uma vez, tenta se ajustar a uma forma. O ateliê é uma limitada, então pressupõe lucro. Mas é isso. O lucro, até hoje, a gente nunca viu. Então, só para o lucro que a gente nunca viu, na verdade, ele até já existiu. É porque ele, geralmente, tem que ser reinvestido no espaço. Então, não existe, na verdade. Um outro ponto é alto risco e baixa remuneração é uma conta que não bate. Então, a gente, na verdade, vive num esquema de se arriscar muito, de se dedicar para escrever milhões de projetos para aprovar 2,
né? Então, todos os projetos são projetos de alto risco. Você não tem nada que... Não existe fácil, não existe nada fácil. Então, e vale mencionar que a inscrição de projetos, muitas vezes, não é remunerada. Não é remunerada. No PROAC existe uma rubrica, o PROAC é o programa estadual, né, que é tipo a Lei Rouanet, só que é estadual e é para ICMS, né? Então, o PROAC ele prevê uma verba de elaboração e agenciamento, que é junto, que seria a mesma coisa que a Lei Rouanet, são 10%, mas o nome da rubrica muda para elaboração também, né? Mas, geralmente, em um edital, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ser remunerado pela inscrição do projeto, pela todo o trabalho pré-aprovar um projeto. Essa remuneração não existe, é trabalhar de graça, e isso é o normal, é assim que é. E é assim que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente também vale mencionar, o ateliê ele sempre batalha para remunerar bem os artistas, para remunerar bem quem trabalha, por uma valorização mesmo dos recursos humanos, né, de quem está ali, até porque exige-se muito, assim, geralmente, né, existe uma ideia inicial do que é o trabalho, a coisa sempre cresce. Então, acho que a gente sempre batalhou por isso, apesar de não ser bem visto, nem pelos editais, nem pelas leis de incentivo. A gente já teve verbas cortadas, né, de pessoas, prestadores de serviço, pessoas trabalhando, artistas, enfim. E, mesmo na prestação de serviços, a gente também tem essa dificuldade. Então, a gente apresenta um orçamento e sempre tem um chororô, até a gente realmente cortar para um valor que não tem lucro, que não tem como, enfim, muitas vezes não tem nem como ter caixa. Muitas vezes é o dinheiro que dá para dividir entre quem trabalhou e ponto final. Isso é uma pena, porque são pessoas trabalhando com arte e que pressionam realmente para que o valor de mercado fique lá embaixo. Acho que, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, talvez, que tem um valor de mercado mais justo, digamos. Acho que em outros lugares assim a gente acaba trabalhando por valores bem abaixo do que a gente gostaria de trabalhar. E a gente, enfim, a gente faz isso, essa negociação com o cliente de baixar o valor. A gente acaba fazendo isso, enfim, porque, enfim, eu estou reclamando, mas a gente rebaixa o valor, a gente faz o serviço. Muitas vezes, assim, os motivos são ou quando a gente tem um interesse muito grande em trabalhar com o artista, em fazer o projeto, acho o projeto muito bacana, a gente quer fazer de qualquer forma, ou mesmo porque a gente está precisando de dinheiro. E aí a gente sabe que não é justo, a gente sabe que a gente não vai conseguir tirar um dinheiro para o caixa, para as despesas, enfim. Mas a gente vai, porque, apesar de empresa, né, somos 3 sócios que precisam pagar as contas de casa também, e aí a gente acaba sendo vencido. Para falar sobre a gestão é feita por nós 3 de forma horizontal. A gente separa o ateliê em frentes institucional, administrativa, jurídico e financeiro, tudo junto, produção, comunicação e projetos. E, como eu disse, a prestação de serviços ela é feita conforme o interesse, a disponibilidade de cada um para trabalhar nessa prestação. A frente de projetos institucional ela é compartilhada pelos 3 sócios, enquanto as outras três frentes, administrativo, financeiro, produção e comunicação, é assumido por um de nós, de forma que haja revezamento, assim, para que cada um também possa trabalhar um pouquinho com cada coisa. Acho que e ficar satisfeito, porque acho que também a parte, digamos assim, administrativa e financeira não é muito querida, mas tem que ser feita também. O institucional, que a gente chama de institucional, a parte mais importante dele, na verdade, é a articulação e a busca permanente por interlocuções para viabilização dos projetos e prestação de serviços. Então, a gente, na verdade, para manter essa programação contínua, a gente vive, né, atrás de construir parcerias, de formar redes de colaboração, enfim, com artistas, gestores, instituições, atrás enfim, com o objetivo aí final de conseguir realizar alguma coisa, um projeto, alguma coisa que a gente esteja a fim de fazer. Isso é uma coisa contínua e que, na verdade, é importantíssima para a sobrevivência até hoje,
A gente já fez parcerias com várias pessoas, a gente tem parcerias de longo prazo que a gente tem há tempos e que seguem, que a gente batalha para continuar, para que a coisa continue sendo vantajosa para todo mundo, enfim, e super importante. Eu acho que essa busca pelo caminho do meio, ela acaba... a gente, como eu disse no começo, a gente optou por assumir a convivência ou buscar que a convivência exista uma convivência saudável entre os processos criativos e os processos burocráticos. E nisso, assim, a gente tenta realmente não virar uma empresa, não virar, né? A gente busca não burocratizar, a gente busca não engessar os processos, a gente faz um planejamento semestral que é flexível, que muda, a gente faz, mas enfim vai mudando, vai acontecendo coisas, vão mudando as coisas. E claro, obviamente que o nosso objetivo não é lucro. Mesmo sendo uma limitada, a gente tem um objetivo, sim, de produzir, de trocar, de difundir a cultura e temos uma função que é social, que é política, que é cultural. E, enfim, acho que a Samantha ontem falou um pouquinho sobre o afeto, sobre a questão do afeto, sobre a questão do porquê está trabalhando com isso. Acho que nem preciso falar também, repetir, mas, enfim, isso é uma coisa latente, fundamental, motor fundamental para a gente continuar a sobreviver, enfim, e buscar formas. O ateliê não foi sempre assim, não teve esse braço formal sempre. A gente sentiu necessidade de formalizar para seguir, e isso aconteceu de uma forma natural ao longo dos anos, não foi uma coisa que falou, nossa, vamos então virar uma empresa, montar, deixar tudo... Enfim, a gente primeiro virou uma empresa, depois a gente conseguiu fazer fechamento, depois a gente conseguiu, enfim... assim, o fechamento para o contador, que sempre foi faltando uma nota, faltando não sei o quê, aos poucos a gente foi conseguindo fazer com que tudo ficasse certinho, então a gente tem as contas todas certinhas. E isso se mostrou de verdade importante para a nossa organização, acho que para a gente conseguir respeito diante dos nossos parceiros e importante para estabelecer algumas parcerias também, a partir disso, né? Eu acho que eu já falei muito, né? Tá bom. Tinha mais umas coisas, mas acho que é isso aí.